Fala, chefe! Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar de entradas de recurso, faturamento, entrada de dinheiro aí dentro do seu negócio. Lembrando que, vamos só recapitular aqui rapidinho, as 3 informações fundamentais para uma gestão financeira eficiente são entradas, saídas e o estoque. A entrada é o primeiro pilar da nossa gestão financeira e ela precisa ser feita de forma correta. Eu chego nas empresas e eu sei que muita gente só registra o valor que faturou ou o valor que entrou no caixa, mas não faz distinção entre entradas. E entradas existem sim 3 classificações, tá? Eu vou colocar aqui na tela para você ir acompanhando comigo quais são essas 3 classificações. Primeiro, nós precisamos entender que tudo que eu vendo à vista é um tipo de venda. Tudo que eu vendo a prazo é outro tipo de venda. E venda à vista é uma forma de entrada. Venda a prazo, embora o dinheiro não tenha entrado no meu caixa, mas é também uma forma de entrada. E a terceira forma de entrada é o recebimento. Então, eu tenho venda à vista, que é aquilo que eu vendo e já recebo na hora. Eu tenho venda a prazo, que é aquilo que eu vendi, mas não recebi ainda. E eu tenho os recebimentos, que é aquilo que eu recebo, né? O dinheiro que entra na minha empresa depois que eu fiz essa venda a prazo. Então, vendi a prazo, a pessoa pagou, e essa entrada é classificada como recebimento. Entender essas 3 classificações são fundamentais para que a gente determine giro de caixa, necessidade de capital de giro, vários indicadores, né? Eu dei 2 aqui, mas são vários os indicadores. Então, precisamos entender e classificar tudo aquilo que entra no seu negócio de forma ordenada. Falando de forma ordenada, preciso esclarecer também que cada empresa tem uma interpretação diferente das entradas. Como assim, Lívia? Vou te dar um exemplo. Tem empresas que entendem que venda no cartão de crédito é uma venda à vista. Por quê? Porque trabalham com antecipação automática. Tem empresas que entendem que venda em cheque de terceiros, cheque pré-datado, que sim, ainda existe muito, principalmente no interiorzão aí do nosso país, né? Venda no cheque pré-datado é uma venda à vista. Por quê? Porque ela pega esse cheque e passa para um fornecedor, passa para um terceiro, enfim, ela faz dinheiro com esse cheque. Tá? Então, a interpretação de cada um dos movimentos das suas vendas ou dos seus recebimentos de dinheiro terá que ser individual. E lembre-se que nós temos a nossa mentoria para eu te ajudar nessas classificações, nessas interpretações. Tá? Eu vou colocar aqui na tela, então, como eu havia dito, para vocês acompanharem uma linha de raciocínio simples, prática, para vocês começarem a classificar as entradas de vocês. Então, vamos lá. Venda à vista. O que são minhas vendas à vista? Aquelas vendas que eu vendi e já recebi. Então, aquilo que eu recebi em dinheiro, em cartão de débito, em Pix, em cheques à vista, tudo que eu faço dinheiro na hora é considerado uma venda à vista. Vendas a prazo, tudo aquilo que eu vendi no cartão de crédito, boleto, notinha, Pix a prazo é considerado uma venda a prazo, cheque, enfim, tudo aquilo que eu ainda vou receber. Recebimento é, depois que eu vendi a prazo, ficou lá no meu contas a receber, o cliente pagou, eu vou dar entrada nesse dinheiro. Nesse recurso, né? Que pode ser dinheiro, Pix, cartão de débito, algumas pessoas aceitam cartão de débito como forma de recebimento de vendas a prazo, o que é um erro, mas outra hora a gente fala disso, tá? Cheques, enfim, o dinheiro que foi compensado ali na hora, tá? Então, entender essas classificações são muito importantes. Venda à vista e venda a prazo, a soma desses 2 gera o seu faturamento. E o faturamento vai entrar daqui a pouquinho lá na nossa demonstração de resultado da nossa operação. Não vou falar muito disso agora também para não encher a cabeça de vocês, que vai ter um momento certo para eu explicar isso, tá? Mas o importante é que vocês entendam que venda à vista e venda a prazo entra no seu faturamento, que vai entrar na sua operação. Venda à vista e recebimento entra no seu caixa, é o recurso que você tem disponível para pagar as suas contas. Então, vai entrar na demonstração de resultado do
caixa. É fundamental ter essas duas somas, venda à vista e venda a prazo, e venda à vista e recebimento. Por quê? Porque venda à vista e venda a prazo, eu entendo a sua operação de compra e venda. Como que tá? Se está saudável, se não está, se gera rentabilidade, se não gera. Venda à vista e recebimento, eu entendo a sua disponibilidade de recurso financeiro para manter a sua empresa com fôlego financeiro, com caixa, com dinheiro para pagar as suas contas, tá? Vou dar vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês que a empresa quebra no curto prazo quando ela tem uma venda à vista e um recebimento baixo. E a empresa quebra no médio prazo quando ela tem uma venda à vista e uma venda a prazo ineficiente ou insuficiente, tá? Os dois cenários são ruins, claro, mas o caixa, ou seja, aquilo que a gente vende à vista e o que a gente tem de recebimento, é o coração do nosso negócio no curto prazo. Então, entender este movimento é fundamental para que a gente consiga desenvolver as planilhas, as análises, os indicadores de vocês, tá? Então, qual é a diferença de caixa? Qual é a diferença de faturamento? Vamos lá, vou colocar aqui na tela também para vocês acompanharem. Faturamento é o valor total da venda. A falta do faturamento vai quebrar a empresa no médio prazo, como eu falei anteriormente. O faturamento, ele vai entrar na nossa demonstração da operação, que eu vou explicar mais para frente. O faturamento, ele compõe metas e objetivos, ele traz indicador de crescimento da operação, ele traz indicador de geração de receita e indicador de lucratividade. Beleza. Já o caixa é o registro de quanto entrou de valor, quanto você de fato recebeu na sua empresa, porque não é tudo aquilo que a gente fatura que a gente recebe. Às vezes você faturou bem, mas parcelou em 10 vezes. Então, você vai receber isso de 10 vezes, né? Então, eu preciso entender o que você recebe todos os meses. A falta de gestão de caixa quebra a empresa no curto prazo. E eu percebo que muitas pessoas têm meta de faturamento e esquece da meta do caixa. E eu vou ensinar como que nós vamos fazer isso aqui. Eu vou acompanhar um ano vocês tendo meta de faturamento e meta de caixa, tá? O caixa entra, obviamente, na demonstração de resultado de caixa. Ele nos mostra a necessidade de capital de giro. Ele nos mostra como está a liquidez da sua empresa e como estão, né, na verdade, os índices de alavancagem ou o índice de alavancagem do seu negócio. Então, são duas informações fundamentais com análises e registros muito simples, gente. É muito simples, tá? É só fazer certinho, é só ter disciplina e eu vou explicar como é que vocês vão fazer isso agora. O que é melhor? Quanto maior o meu recebimento, o meu caixa, melhor. Porque a nossa intenção sempre vai ser em reduzir o nosso volume de dias de pagamento, o nosso giro de pagamento. Por quê? Porque o cenário ideal seria que eu comprasse a prazo do meu fornecedor e vendesse para o meu cliente à vista, ou seja, eu ia trabalhar com o prazo do fornecedor, tá? Obviamente, não é o cenário real para todas as empresas. Então, o nosso objetivo com a gestão de entradas é minimizar esses dias de recebimento, porque às vezes você está faturando muito bem, mas nunca tem dinheiro no caixa, porque está vendendo muito a prazo, está bancando muito tempo, muitos dias na operação do seu cliente, tá? Quanto menor o prazo de recebimento das suas vendas, menor o seu risco, mais eficiência você tem em relação à gestão do seu caixa, né? Muitas vezes você consegue aplicar o recurso antes de pagar uma conta, é o melhor dos mundos, né? E principalmente com a reforma tributária, com o Sleep Payment chegando aí, é necessário ajustar esse fluxo de caixa, tá?
Cuidado, gente, com a venda de parente, a venda para parente, a venda para amigos, a venda sem critério. Não é só vender, eu preciso vender e receber. Então, eu já falei aqui algumas vezes que eu cometi vários erros, né? Poxa, comecei a empreender com 21 anos, pensa o tanto de coisa errada que eu fiz nessa época. E vender para amigos, parentes, enfim, cara, me colocou numa situação muitíssimo complicada. Por quê? Porque eles pagavam quando queriam, se é que queriam, porque eu andei perdendo umas amigas aí que não é amiga, né? Pagavam do jeito que queria, na data que queria e minhas contas vencem. O meu prazo com o meu fornecedor vence. O meu fornecedor não quer saber se eu tenho ou se eu não tenho dinheiro. O banco, o fisco, né, a Receita Federal não quer saber se você vendeu e não recebeu. Se você vendeu, comprou, vendeu, enfim, problema seu. Eu quero aqui, ó, minha parte no meu bolso. É isso que eles pensam, tá? E eles estão certos. Por quê? Porque uma má gestão financeira é responsabilidade sua, não é responsabilidade deles. Né? Então, nosso objetivo é encurtar o prazo de recebimento, é vender com mais eficiência, é vender com mais resultado, é vender certo e não vender a qualquer preço, é vender para o cliente que te paga bem e não vender para qualquer um, é não confiar nas pessoas, principalmente nas pessoas mais próximas. Eu falo uma coisa com os meus clientes que eu acho que vale a pena trazer. Trabalhei em bancos muitos anos. Fiz política de crédito durante muito tempo, né? Desenvolvi as políticas de crédito, fiz análises, enfim. E banco não sai liberando limite de crédito para todo mundo, não. Banco tem critério. Se a pessoa chegou aí na sua empresa para comprar e ela não tem um limite de cartão de crédito, cara, corre dessa pessoa. Corre, porque se o banco não liberou o limite de crédito para ela, das duas uma, ou ela não tem um bom relacionamento bancário, ou ela já está muito endividada. E só para abrir um parênteses, quase 80% da nossa população está endividada. Então, muito cuidado com o crédito, porque às vezes você acha que vai ajudar uma pessoa fazendo uma venda a prazo e você está se prejudicando o seu negócio. É melhor ter a mercadoria na sua empresa e vender ela à vista e não precisar repor, comprar outra mercadoria, tá? Do que ter a mercadoria na empresa, vender de qualquer jeito, demorar anos para receber, se é que recebe, e ainda assim ter que desembolsar dinheiro ir lá e comprar outra mercadoria e pagar também, né, enfim, o fornecedor, tá? Então, vamos melhorar essa mentalidade em relação às vendas a prazo. Quem está no início da jornada do empreendedorismo, aí, quem está abrindo negócios, enfim, começa certo. Nós quem ditamos as regras dos nossos negócios. Para quem já está há 30 anos, 10 anos, 15 anos na empresa, a gente tem que fazer ajustes aos poucos. A mudança, ela é demorada. Por quê? Porque já tem uma cultura implantada. Mas você que está começando agora, comece da forma correta. Não trabalhe com crediário. Se for parcelar, coloque juros no parcelamento, transfira isso para o cliente, trabalhe da forma que seja bom para você. Na distribuidora, a gente tem um exemplo muito forte disso. Por quê? Porque na região que nós começamos a trabalhar com recebimentos, né, venda de mercadoria à vista, lá atrás, há 10, 15 anos atrás, essa praça só me paga à vista até hoje. Algumas cidades a gente começou um pouquinho mais flexível, trabalhando com cheque, dando um prazo, deixando a mercadoria depois recebendo. Cara, é difícil mudar a cultura dessa outra praça. Então, comece certo, comece do jeito que seja bom para você. Quem manda no nosso negócio somos nós, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Seja criterioso ao implantar limites para os seus clientes, tá? Muita atenção, nós temos uma aula só de Pix, eu não sei se você já assistiu, mas se você recebe Pix, receba na conta da empresa e declare este Pix. Se você vai receber o nome da sua pessoa jurídica, da sua pessoa física, aliás, entenda o risco que você está correndo e avalie se realmente vale a pena correr esse risco, né? Avalie se, em caso de
perda, em caso de alguma auditoria, né, em caso de ser pego pela Receita Federal, se esse risco não implica na falência, no fechamento, enfim, da sua empresa. Se a responsabilidade desse risco não vai gerar uma multa, juros, enfim, um endividamento tão grande na Receita Federal que pode colocar todo o seu negócio em risco, tá? Cartão de débito, cartão de crédito, gente, sem a menor chance de fazer na pessoa física, tá? Já faz na empresa, porque de 10 em 10 clientes que eu tenho que tentaram sonegar as vendas do cartão de crédito foram pegos. Inclusive, há muitos anos atrás, essa que vos fala já teve um probleminha com a Receita de ter que pagar juros, multa, etc, né? Enfim, graças a Deus, pagamos tudo, deu tudo certo, mas já teve um problema desse, né? Nem posso falar que é incidente, porque é uma irresponsabilidade da gente enquanto empresário saber que é auditável, saber que eles podem vasculhar tudo aí e ainda fazer errado, né? Mas, enfim, foi na época que eu estava fechando a loja e a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer. Então, fique esperto, Chuchu, acontece. Declare corretamente cartões de crédito e cartão de débito. E eu falo que é o seguinte, ou você aprende pela experiência do outro, que é essa que eu tô te falando, que não faz que vai dar ruim, ou você aprende passando pela sua própria experiência. E vou colocar mais uma frase, como é que é? Quem não escuta conselho, escuta coitado, tá bom? Recebimento de notinha, sempre no Pix ou no dinheiro, de preferência no dinheiro. Por quê? Se você já emitiu nota fiscal da venda dessa venda a prazo, né, dessa notinha, como é que você vai fazer para emitir outra nota fiscal no recebimento do Pix? Não tem jeito, né? Então, alinhe esse movimento com o seu contador, tá? Controle o fluxo de caixa de uma forma muito organizada dentro do seu negócio. E toda essa informação é para os 3 níveis de gestão, tá? Separação de venda à vista, venda a prazo e recebimento, reforçando, é para os 3 níveis de gestão. Gente, vender muito é muito bom, né? Mas vender é ego, tá? Vender sem receber, resolve nada. Então, aqui eu já começo a identificar um grande problema de caixa. Um grande problema da empresa, que geralmente chega aqui pra gente, tá? Por quê? Muitos focam na venda, 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 venda e esquecem de recebimento. E aí não tem um controle efetivo de cobrança, não gera um registro, às vezes, de negativação no cliente que está inadimplente. Então, gente, é muito sério. A gente vai começar primeiro fazendo essa separação e, posteriormente, mais lá na frente na mentoria, eu vou ensinar para vocês como criar políticas de crédito, tá? Enfim, mas primeiro a gente precisa organizar a casa, né? Primeiro a gente vai aos poucos aí. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar com vocês? Cuidado com parcelamento. Vai parcelar para o cliente? Bota juros. Falei agora há pouco, mas vou reforçar. Lívia, mas o mercado inteiro parcela de 3 vezes sem juros. Chuchu, se o seu valor à vista e a prazo for o mesmo, o seu cliente sempre, sem exceção, vai escolher comprar a prazo. Tá? O seu cliente que sabe fazer conta, se você oferece a mesma condição à vista ou a prazo, ele vai preferir a prazo. E aí, quem banca esse prazo para o cliente? Você. Quando que é bom a gente vender a prazo para o cliente? Quando você já tem recurso suficiente, uma estabilidade financeira, quando você já tem recurso investido e que os juros que seu cliente paga no parcelamento vai ser melhor, maior, considerando, obviamente, a inadimplência também, do que se você tivesse guardado seu dinheiro numa rentabilidade. Então, Casas Bahia, Eletrozema, enfim, eles têm esse crediário próprio porque eles trabalham como bancos, eles financiam para o cliente. Para eles é mais vantajoso ter a operação financeira com eles, porque eles ganham muito juros em cima disso, do que transferir essa operação financeira para uma intermediadora, enfim. Mas eles têm, cash, dinheiro, recurso para bancar. Quem não tem condição de bancar e vende a prazo no mesmo valor de venda à vista, perde 2 vezes. Por quê? Perde nos juros e perde na antecipação dos recebíveis. Então, tenha
Coloque muita atenção. Eu vou deixar aqui anexo nessa aula uma planilha de simulação de antecipação e taxa de MDR de cartão de crédito, tá? Tire suas dúvidas na mentoria. Por quê? Porque essa planilha é uma planilha que precisa ser personalizada de acordo com as suas taxas. Cada empresa aí tem uma negociação de taxa de maquininha de cartão. Eu vou deixar para vocês aqui de acordo com as minhas taxas e vocês vão ajustar de acordo com a taxa de vocês, tá? E aí vocês vão avaliar, será que está valendo a pena eu vender à vista? Ó, aliás, será que está valendo a pena eu vender neste valor para o meu cliente? Será que não é melhor eu repassar o valor a prazo para o cliente? E, só abrindo um parênteses, existe uma lei, que é a Lei 13.455, do ano de 2017, que eu vou colocar aqui na tela para você, que autoriza os lojistas a cobrarem preços diferentes para o mesmo produto se a forma de pagamento for diferente. Ou seja, se for no dinheiro, no débito ou no crédito, né, se for à vista, você pode cobrar um preço. Se for no prazo, pode ser outro preço, desde que você informe previamente para o seu consumidor os valores de forma clara e visível. O que não pode? A pessoa vai pagar à vista. À vista pode ser, por exemplo, Pix, cartão de débito e dinheiro. O que não pode fazer? Dar desconto no dinheiro para o cliente, tá? Deixar isso, colocar isso na loja. Olha, pagamento no dinheiro você tem desconto. Não pode, por quê? Tanto no dinheiro, quanto no débito, quanto no Pix, você recebe essa conta. Então, é uma venda à vista. Ah, Lívia, mas eu quero fazer. É por sua conta e risco, entendendo que essa informação não pode ficar disponível aí na sua loja à torto e direito, tá? Você vai fazer com a consciência que, se o cliente falar, se você der uma condição de pagamento diferente no dinheiro, e eu sei que tem muita gente que está fazendo isso para não tirar nota fiscal, enfim, né? Ah, Lívia, eu vou receber no dinheiro que eu não vou tirar nota fiscal. Eu sei. Se você vai assumir esse risco, cuidado, porque o cliente que for te pagar no Pix, se ele falar assim, não, eu quero mesmo desconto no dinheiro e eu vou te pagar no Pix, você vai ter que receber. Caso contrário, você pode ter um problema aí dentro da sua empresa, tá? Então, vai vender a prazo, coloque juros. Vai vender à vista ou de desconto, tá? Ou já trabalho com valor à vista. Ah, Lívia, mas como que eu faço? Geralmente, eu já trabalho com valor a prazo. E já tá, tipo, eu já não consigo dar desconto. Transfere esse valor que você trabalha hoje para um valor à vista e, caso a pessoa vá parcelar, coloque os juros, né, de acordo com a sua movimentação financeira. Eu, particularmente, só transfiro os juros que é cobrado da maquininha de cartão para vocês, meus clientes. Eu não coloco juros adicional, mas algumas empresas colocam juros adicional para transferir, né, para dar essa condição de parcelamento para o cliente. Ah, Lívia, mas meu concorrente não faz isso. Amor, será que seu concorrente está fazendo conta? Porque, assim, brasileiro vai fazendo o que o coleguinha faz e eu vou te contar, tá dando muito ruim. Porque se tivesse bom, tava todo empreendedor ganhando dinheiro e não tá. Tem um monte aí fazendo mal para pagar as contas. E eu já falei isso em uma aula aqui, eu vou reforçar. Quando eu comecei na minha jornada de empreendedorismo, eu comecei com 9 anos com meu pai, enfim, mas quando eu tive meu primeiro negócio aos 21 anos, eu escutei um empresário que já era mais velho falando comigo o seguinte: tenha medo de quem vende caro. Por quê? Porque quem vende caro sabe fazer conta e vai se manter no mercado. Quem vende tudo muito barato não vai conseguir se manter no mercado. Então, fique atento, tá? Escolher entre vou trabalhar com valor a prazo e vou dar desconto na venda à vista, ou vou trabalhar com valor de venda à vista e vou aumentar o valor para parcelar, é uma escolha estratégica de cada um de vocês. Posso ajudar? Claro, Chuchu, estou aqui para isso. Traga nas aulas, me chame no WhatsApp, me explique a sua situação que eu vou te ajudar a tomar a decisão, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, crie regras, gente. Tenha política de crédito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas você já pode começar a pesquisar sobre política de crédito, tá?
Tenha limites, que mais, que mais? Amigos e parentes são os piores compradores a prazo e tem um processo de cobrança eficiente. Bem, falei tudo isso, falei de venda à vista e venda a prazo e coloquei aqui mais de 20 erros que acabam com o seu caixa. E eu tô dando bastante atenção para esse tema, gente, por quê? Porque é o coração do seu negócio, você precisa Lívia, é chato. Chuchu, chato é não conseguir pagar a conta, chato é ver sua empresa estagnada, chato é não ter prosperidade na vida. Gestão financeira é maravilhoso, é incrível, é uma ferramenta que te dá a possibilidade de não fazer cagada dentro do seu negócio. Então, ó, muda a sua mentalidade e fica aqui comigo, tá bom? Primeiro erro, vamos botar aí na tela. Parcelar sem juros, achando que isso não vai te custar nada. Segundo erro, cobrar o mesmo valor à vista e a prazo, porque o cliente sempre vai escolher a prazo. Já falei isso para vocês. Terceiro erro, pedir entrada simbólica e parcelar para o seu cliente fora do fluxo de recebimento. Nossa, Lívia, mas no meu comércio eu não trabalho com entrada. Tudo bem, mas se você vai trabalhar com prestação de serviço, muitas das vezes o cliente, a empresa te pede uma entrada de 10%, 30%, 50%, né, do valor dessa prestação de serviço e o restante ela parcela em determinado prazo. Então, fique atento, porque se você trabalha com prestação de serviço, muito possivelmente a sua maior concentração de despesa, ela tem um fluxo de 30 dias. Como assim, Lívia? Água, luz, aluguel, funcionários, mão de obra, enfim, você paga a cada 30 dias. Então, se você pede uma entrada pequena para o seu cliente, parcela isso em 5, 6 meses e entrega esse produto, esse serviço para o seu cliente em 3 meses, cara, você está bancando para o seu cliente no mínimo 120 dias de giro de caixa. Aí você me fala assim, Lívia, eu vendo bem, mas eu estou sempre apertado. Tá mesmo. Você está tendo que bancar esse prazo para o seu cliente. Você imagina quantos clientes tem num giro dentro de um mês. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Só para uma ponta de padeiro, para vocês entenderem um pouco mais, para ficar um pouquinho mais claro, pensa que você tem uma despesa com mão de obra, água, luz, telefone, internet, de R$100 mil no mês. E pensa que você banca o giro de 4 meses para o seu cliente. Você vai precisar de, no mínimo, R$400 mil de capital de giro para bancar a sua operação. Então, se você não tem esse valor, você sempre vai estar apertado. Pegando um empréstimo em banco, fazendo antecipação de recebíveis, descontando boleto no banco e assim por diante, tá? Entender este movimento é fundamental para que você comece a tomar melhores escolhas. Depois, vender para amigos e parentes, já falei também. Não ter política de crédito clara, trabalhar com crediário e não formalizar a assinatura do cliente. Quem aí nunca tomou aquele cano de notinha de amigo, de cliente que era bom, enfim, falou assim, não vou pagar não assinei isso. Então, tenha um processo definido, tá? Deixar notinhas, cheques, boletos vencidos sem cobrança ativa. Vender a prazo sem consultar o cliente, né, nos órgãos aí de proteção ao crédito, Serasa, SPC e assim por diante. Confundir venda à vista com parcelamento. Gente, à vista é Pix, dinheiro, débito, tá? Dar desconto automático sem saber a sua margem, essa é muito importante. Vou explicar isso mais para frente para vocês também, mas só para você começar a ampliar a sua mente. Se você aumenta 10% na sua venda para vender a prazo, se você for dar desconto à vista, você não pode dar desconto de 10%, porque a ida é uma coisa, a volta é outra, tá? Então, se você vai colocar o desconto, você tem um índice. Se você vai dar desconto, o índice é quase que a metade, tá? É diferente. Então, muita atenção nisso. Vender novamente para cliente que está inadimplente. Parcelar com prazo bem longo aí, né? Sendo que você não tem um capital de giro grande. Aceitar qualquer tipo de condição para não perder venda. Não, fiz isso demais. Eu tenho uma meta de vender 100 mil reais esse mês. Não, eu vou vender 100 mil reais. Vou. Aí o cliente chegava para mim e falava assim, Lívia, eu compro, mas eu te dou tanto na mercadoria. E eu pensava assim, nossa,
isso aqui vai me ajudar a bater minha meta de venda. Quer saber? Vou fazer. E aí minha margem, ó, ia lá para baixo. E aí eu ia abrir uma exceção aqui, que não era exceção, né? Na verdade era regra, né? Vendia menos ali, dava um desconto a mais ali. Não, para você levar isso aqui tudo, vou te dar 20% de desconto. Gente, pelo amor de Deus, eu paguei muito caro para aprender isso, tá? Eu espero que vocês não cometam esse mesmo erro e que vocês não passem pelo que eu passei, tá? Principalmente com amigo que chega e fala assim, tá lindo, mas eu levo por tanto, senão eu deixo aí, na hora que chegar na época de promoção eu compro. Sem comentários. Para não falar coisa feia aqui, né? Mas vamos lá. Aceitar qualquer condição, não definir limite de crédito para o cliente, principalmente para os amigos, receber cheque predatado e tratar como dinheiro, ou receber cheque predatado e dar troco, hoje isso não é nem tão comum, mas já foi muito no passado, renegociar uma conta com seu cliente várias vezes, só empurrando para frente, enfim, não conferir as taxas de maquininha de cartão, antecipar recebíveis para cobrir o buraco recorrente, antecipar seus recebíveis para pagar conta mensal, confundir relacionamento com risco financeiro. Ah, mas eu gosto tanto, ela é tão boazinha, ela vem aqui todo dia. Caloteiro não tem cara de caloteiro, tá bom? Fica a dica. Não separar venda boa de venda perigosa. Venda boa é aquela venda que você fez e recebeu, fim. Deixar o comercial decidir sem olhar o financeiro. Muito, muito cuidado, tá? E para nossa tarefa de hoje, dessa aula, você vai escrever as formas de recebimento que você tem na sua empresa. À vista, a prazo e, obviamente, o recebimento. Então, venda à vista, Lívia, para mim é cheque à vista, é cartão de débito, é no Pix, é cartão de crédito, às vezes já falei que não deve, mas às vezes você considera, enfim. Venda a prazo, o que é na sua empresa? Não, venda a prazo aqui eu recebo boleto, eu não recebo cheque, então não vou colocar, eu não recebo notinha, então não vou colocar, eu recebo crediário, às vezes no cartão, no crediário, enfim, tá? Você vai entender quais são as regras, você vai escrever, na verdade, você vai definir quais são as regras da sua empresa. Vendeu a prazo? Tá bom, eu só aceito recebimento de venda a prazo nessa e nessa e nessa condição. Você vai receber venda a prazo no cartão de crédito? Não, né? A não ser que seja uma venda perdida lá, que você já sabe que a pessoa tá te dando cano. Então, assim, para não perder tudo, você vai e abre uma exceção. Mas essas regras precisam estar claras para você e para o seu time, para os funcionários, para os vendedores, para o caixa, tá? Todo mundo tem que conhecer. E, abrindo um parênteses, geralmente, quem foge das regras, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, você, meu amor. Geralmente, o funcionário segue a regra e você foge da regra, tá? É óbvio que todas as regras têm exceção, mas a exceção não pode virar regra, tá bom? Então, faça o levantamento de como você vai receber essas vendas na sua empresa, tá? Eu tô deixando aqui também anexado um PDF para te ajudar, te orientar na execução dessa tarefa. Depois que você escrever o que é venda à vista, o que é venda a prazo, o que é recebimento, você vai colocar na frente quais serão os juros cobrados para os parcelamentos ou qual será o desconto à vista que você dará para essas vendas, tá? Nós vamos criar agora sua política de recebimento, tá bom? Então, definir como que você vai receber, escrever os juros e o prazo, né, enfim, e se tem ou não desconto na venda à vista, e criar as suas regras de interpretação, de acordo com aquilo que é bom para você, de acordo com o que é bom para você, para o seu negócio. Feito isso, ou na dúvida da execução dessas tarefas, conte comigo, Chuchu, estou aqui para te ajudar, estou aqui para a gente fazer esse movimento aí do Antiquebra Brasil forte, para a gente auxiliar as empresas a ter cada vez mais tranquilidade. As empresas não, né? Auxiliar o empresário, o empreendedor ter cada vez mais tranquilidade e lucro no seu bolso, certo? Então, ó, um beijo e até a próxima aula. Faça as tarefas.